Olá, bem-vindos a mais uma emissão da Rádio Jardim. Agora aqui com o nosso takeover aqui do canal 180. Obrigado, Guilherme e Nuno. 2 horinhas aqui muito bem passadas. Não prometo que agora esta próxima seja tão groovy e tão suave como vocês estavam a fazer, mas vamos tentar o nosso melhor. Nós hoje a ideia aqui nesta hora é passar aqui por alguns pontos do que foi o nosso último ano, também como a Rádio Jardim nos desafiou aqui a fazer. Vamos apresentar alguns artistas que fomos conhecendo ao longo do ano, sejam músicos, sejam fotógrafos, artistas plásticos, etc. E perceber aqui também algumas das coisas que eles nos foram passando ao longo do ano, coisas interessantes que fomos aprendendo com eles e também projetos interessantes que fomos descobrindo. Eu estou aqui com o Balti. Balti, diz olá, já agora. Olá a todos os ouvintes da Rádio Jardim. Cá estamos. É a segunda vez que eu estou aqui. Da outra vez foi como fresco e batata. Agora... Eu também. Eu estava falando enquanto eu não colocava o som, então eu falava e ninguém ouvia. Como se fosse a primeira vez. Pronto, eu acho que se calhar podemos começar. Isto não vai ser bem uma ordem cronológica de projetos, nem nada assim. É um bocado... Algumas cenas separadas que nós nos fomos lembrando que ficaram um bocado na nossa memória também ao longo do tempo. Nós fizemos muita coisa ao longo deste ano. E uma das coisas muito fixes que fizemos, que encontramos logo muito cedo no início do ano, foi um projeto que na altura estava integrado dentro de Braga 25, a capital portuguesa da cultura, que era o Pipe Poetics, que basicamente consistia em uma série de residências, eram 3 residências neste caso, com compositores de música experimental, que também tinham alguma prática de serem organistas, tocarem órgão de igreja. E que neste caso o que acontecia foi que o Luís Fernandes, de Generation, de Braga 25, etc., convidou estes 3 compositores para passarem cada um deles uma semana, cada um deles numa igreja em Braga, comporem uma peça para esse mesmo órgão dessa igreja e depois apresentarem ao final da semana. Com quem nós estivemos na altura foi com a Carolyn Coverdale, depois foi com o Robert Aquilou e depois mais tarde com a Claire M. Singer em 3 igrejas diferentes. E na altura foi uma oportunidade bem fixe também para nós, pessoalmente para ti, para mim e para ti na altura, de acompanhar o processo deles, estar na igreja. Tipo, acho que é uma experiência bem única também, tipo, não achas, tipo, estar na igreja, tipo, sem ninguém e só o organista em si, tipo, a tocar e ouvires aquela ressonância toda? Sim, em muitos casos eles estavam tocando enquanto as pessoas estavam só frequentando a igreja normalmente. Uhum. Foi o caso da Carolice. O Robert não, mas a Claire também estava lá em cima enquanto a igreja estava aberta. Sim, era super engraçada a maneira como aquilo convivia com a vida natural da coisa. E também outra coisa que nos impressionou muito também na altura, e que é o que também vamos ver um bocadinho também aqui no clipe que vamos passar daqui a bocado, é que havia muito, tipo, a percepção que eles têm de espaço e a percepção que eles têm também da fisicalidade, que é o instrumento do órgão, também era super interessante, né? Tinha aquele beat que vamos passar daqui a bocado, que é da Carolyn Coverdale, a dizer que conseguia perceber perfeitamente só de ouvir qual é que era o eco da sala da igreja na altura, que ela dizia que era tipo 4 segundos e pouco, tipo, uma precisão tipo quase super-humana, e era... Também nos lembrou bem também desta habilidade que os músicos têm, parece que quase que têm um superpoder às vezes, de certa forma, e foi super interessante por causa disso. Mas se calhar vou passar aqui um pequeno clipe também de um mini documentário que nós fizemos sobre este projeto, que vai sair também agora, talvez nas próximas semanas, em fevereiro. E já voltamos aqui um bocadinho. This sound quality is Peço desculpa, temos aqui um problema técnico de conexão. Temos só que repor aqui o clipe, só um segundinho. Agora sim. this sound quality is
this reverb is maybe about 4.5 seconds, and you have to memorize that reverberation as well in order to match your frequencies to the distance they carry, and you can anticipate phrase that way. And I think that's part of being a musician as well, is that you're removing a sensorial element in order to privilege another. And so I think my answer to your question is that I will remember the sound of the space. I would say though, even like from writing new pieces on organs to going on tour and playing material that already exists, like especially for me, because I'm manipulating the wind in the mechanical stop action, you can't just rock up on the day and play the piece, because you need to get to know every single incremental sound that makes as you're pulling out that stop. So a tour is actually a lot longer, because you need to spend, I mean, ideally I have 3 to 4 days where I can really work the material, because you're not just playing the instrument, you're also playing the building, you need to get used to it. And sometimes where you're sitting, not all the pipes are there, they're across the other side of the building. So there's a lot of moving parts that you can't bring together quickly. The idea of a performance gives the audience a memory as a takeaway. And so the memory then becomes that art object. And everyone will have a different vantage point and has their own perspective, their own relationship and experience within the space. And so everyone has a very unique object that they take away. Because ultimately what you have with memory is an approximation of an event that happened. It's not an actuality. No memory is an actuality. They're all interpretations and approximations of a thing. experiência de estar, tipo, ouvir um órgão ao vivo dentro de uma igreja, acho que eu nunca tinha, ou seja, sempre achei que seria algo absolutamente épico, mas é mesmo, dá-me uma sensação de grandiosidade mesmo fantástica quando estás lá, é mesmo super fixe, foi mesmo um privilégio também para nós podermos, tipo, estar com tanta exposição a isto durante aqueles dias todos. Mas, outro momento também muito interessante este ano, depois aqui do Pipe Poetics, foi a tua ida à Argentina, volta à Argentina, para fazer aqui 2 episódios de 180 AD na altura, com 2 artistas também muito interessantes, a nível de como é que eles também, não só da sua arte, mas também como é que interagem um bocado com o panorama político também na Argentina neste momento. Queres falar-nos um bocadinho sobre eles dois? Quem é que eles são? Apresentar-nos? Sim, talvez dar um pouco de contexto de porque na Argentina foi uma ida minha de férias, que eu sou de lá, e pensei por que não fazer lá uma visita a esses artistas que eu já conhecia através de amigos, também fui procurando algumas recomendações e também para abranger um pouco um espectro mais latino-americano, que a gente não tem tanto, por uma dificuldade em conectar assim mais longe, mais para longe, acaba ficando só o que a gente faz com os artistas acaba ficando no meio europeu, norte-americano, e foi super interessante. Passei 3 dias no total com os dois. A Laura, ela ficou assim um pouco viral por retratos satíricos de figuras políticas, dos principais membros políticos agora do oficialismo na Argentina, que é o governo do Milei, e são assim umas deformações à la Egon Schiele, assim, uma coisa Egon Schiele? É um pintor. Ok. É assim, todo grotesco, não é uma coisa mais
mais desfigurada. E Ela compara também a desenhos animados diretamente, que é bem... eu acho que também ela bem até assim. compara com esse Sim, sim, pintor. Não me lembro bem. E isso reverberou muito com as pessoas, não é? Porque ele tem naturalmente, como todo mundo na extrema-direita agora no mundo, tem muita rejeição. Então tem muita oposição, principalmente dos artistas e tal. E foi interessante por isso também. E depois o Pablo já foi numa perspectiva mais de... Ele faz miniaturas de cerâmica. E ele se adequou muito o que eu acho interessante é que ele se adequou muito ao processo de produção dele, que é... Ele tinha um forno pequeno, ele tinha poucos meios de produção. Então ele começou a fazer miniaturas a partir desse contexto que ele tinha. E essas miniaturas são grande parte do trabalho dele hoje e um dos motivos que ele é conhecido em Buenos Aires. E é isso. E também é interessante a maneira como eles contrastam os dois, não é? Porque eles falam os dois um bocado desta hostilidade que há no meio político, no meio comunicacional também. E a Laura faz um comentário muito direto, essa mesma hostilidade e esse mesmo ambiente. E o Pablo parece que é um bocado mais... Tem esta coisa de fazer estas coisas em miniatura dentro de um mundo que é super hostil e acelerado e agressivo. E ele tenta fazer estas coisas que são super precárias ao mesmo tempo. E também é muito engraçado também que ele diz depois também no final da entrevista que que o que importa para ele é passar bem, basicamente. Nem é assim, ter grandiosidade, o que é que seja, é mesmo... Ele até faz comparações mesmo com outros artistas que trabalham muito intensamente e que têm exposições e que têm estas grandes peças que fazem, super elaboradas, não sei o quê, e ele diz que é só tipo, só quero tipo, passar bem. É good time. É verdade. Vamos passar aqui um clipe do nosso episódio de 180 ID com a Laura Redabar, primeiro, e depois passamos também um bocadito aqui do Pablo. Se promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben. Para mí hubo un cambio bastante fuerte en cómo se hace política. Un poco pensando en eso, surgió esta serie que se llama Falso Mesías, que son retratos de 16 funcionarios, pero que son realmente rostros que están atravesados por emociones muy fuertes, ¿no? También como un poco en la línea de los dibujitos animados. Ahí hay una correlación entre el diseño del personaje, que es uno, ¿no? No sé, es Mickey, pero que cuando le pasan cosas, ves que el personaje como que se desintegra. O sea, si vos ves los frames de entremedio de un movimiento, no tiene la lógica de algo físico, material, porque, bueno, son líneas. Y un poco me parecía eso, como en general el retrato tiene una tradición que tiene que ver con el reconocimiento de una cara, ¿no? Dentro de lo que son las cuestiones estatales o políticas también hay una tradición de los retratos de los jefes de Estado y me parecía interesante como esto, generar es como una mini galería de personalidades de la política argentina del 2024. También es algo muy sabido que este gobierno tiene un gran departamento de photoshopeo, ¿no? Un interés muy particular en la imagen que tienen y que dan, ¿no? Entonces me parece como un poco algo interesante pensar cómo está cambiando la manera de hacer política, cómo eso también cambia las imágenes. Basicamente, quem não entende argentino, ela fala que ela fala um pouco dessa tradição do retrato, do reconhecimento de uma cara, e também faz uma pequena analogia com o que são os desenhos animados que não seguem. Ela ia escolher muito ela, por exemplo, adora os frames entremeios dos desenhos animados, porque eles não têm uma lógica material, não têm uma lógica realista, né? E um pouco nisso que ela se baseou quando fez esses retratos grotescos dos membros da cúpula governamental argentina. É bem fixe esta questão que ela diz também, que realça tipo, que o governo tem um grande departamento de Photoshop, porque tipo, é mesmo... É tão absurdo, tipo, a quantidade de coisas que eles põem. Eu não treinei por acaso há pouco tempo, quando estava a pesquisar disto, para a emissão, fui ver por acaso o Instagram do Milei e é mesmo... É de loucos, tipo, acho que uma pessoa às vezes está tão desfasada também disso, que vê tanto, que depois de repente mergulha nessa insanidade e é mesmo chocante. Sim, é um pouco o modus operandi de todos, né? Claro. O Trump também tem essa coisa.
não tão explícita, não é? Mas o Milei, por exemplo, o símbolo dele é o leão e eles colocam como leão e tem essas coisas meio AI, não é? Meio de É a interseção do... arte de mau gosto, assim. Sim, a interseção do AI slop com a extrema-direita tem causado danos irreversíveis, provavelmente, a nós. Passando aqui para o Paulo, então, nós temos aqui também um clipezito do director, do 180 ID dele. O Balti também, é um episódio interessante também porque o Balti também conseguiu ir à oficina com ele e passar algum tempo com ele, e é fixe apanhar estas reflexõezitas também que o Paulo foi lançando. Eu vou só pôr aqui um clipe também a dar dele e depois passamos agora para o próximo ponto também daqui a pouco. Como muy, muy precario, como el equilibrio y si se cae todo, se rompe todo. Siempre laburé un montón, como trabajo como mucho y me está copando en poder hacer como un poco más fácil las cosas, no está complicado. Estas superproducciones y no sé, y laburar sin parar durante meses con gente y todo para llegar con los tiempos, para llegar a una muestra y no sé qué, y quedas re agotado a veces. Pero bueno, como que con el tiempo y con la práctica vas descubriendo qué es lo que más te interesa, y ahora lo que más me interesa es pasarla bien, como pasarla bien, pero seriamente, tipo pensando cómo hacer para que la vida un poco sea divertida, ¿no? Como en un contexto un poco hostil. Eu adoro esta linha de pensamento do Paulo, e tipo, acho que uma coisa que é muito interessante também de muitos criativos que fomos conhecendo ao longo deste ano todo é esta coisa de este impulso também de não se levarem demasiado a sério e tipo, terem mais grounded também e perceberem o meio em questão e o gigante, etc. Muito, muito fixe. Mantendo aqui a veia sul-americana, nós há uns meses atrás fomos aos Magnetic Fields, para quem conhece, vieram cá a Portugal, estiveram em Guimarães, no CCBF, e nós, por sorte, também conseguimos ir lá, entrevistar o Stephen Merritt, que é o vocalista dos Magnetic Fields, não é? Quem criou o projeto. Ele é uma pessoa muito, muito, muito caricata, e acho que nós não estávamos à espera dele ser assim desta forma, talvez de certa forma. E uma das coisas muito, muito engraçadas que ele nos estava a dizer é que ele estava completamente exausto, ele e a banda estavam completamente exaustos de fazer touring, que era super aborrecido, que é só uma sucessão de esperas no avião e no carro e etc. E depois ele contou-nos uma coisa muito interessante imediatamente a seguir, que foi que eles ele brincou que tipo, estavam a pensar até tipo, arranjar uma banda substituta para fazer tour por eles, e foi aí que eles nos falaram que o Stephen nos falou que existe uma cover band argentina chamada Los Campos Magnéticos, não sei se disse bem isto, mas pronto, e teve-nos também mostrar algumas músicas deles, e depois tipo, nós quando lançámos a entrevista também criámos aqui também uma conexão também com a banda de lá da Argentina e aqui os Magnetic Fields mesmo, e foi muito giro. Mas eu se calhar vou passar aqui o clipe a não ser que tenhas alguma nota também sobre isto que achaste interessante. Tem muitos comentários ali de argentinos falando que conheceram Magnetic Fields por causa do Los Campos Magnéticos, e uma amiga, é o caso de uma amiga aqui que mora no Porto, que também foi assim. Por isso é legítimo. É super engraçado isto. Vamos ouvir aqui o Stephen Merritt então. What I get bored by is touring. Oh my God, it's so boring. You sit around in the airport until it's time to sit around in the van. Some of the band members are beginning to revolt. We have thought about having cover bands do our touring for us. There's a really great Magnetic Fields cover band in Argentina, Los Campos Magnéticos. They are better than we are in every way, I think. Except that Argentinian Spanish is incomprehensible to everyone who is not from Argentina, so they might want to re-record their albums in different kinds of Spanish to have more
international cachet. Juro, que personagem mesmo. Nós vamos passar aqui também uma musiquita dos Magnetic Fields enquanto trocamos aqui o coisa. O Valti vai se juntar a nós daqui a pouco, novamente. Entretanto, também vou chamar o Tomás enquanto passamos aqui só ao My Little Words dos Magnetic Fields. Aqui um momento musical também, para aparecer mesmo uma rádio. Butterfly, it is your wings that make you beautiful, and I could make you fly away, but I could never make you stay. You said you were in love with me, both of us know that that's impossible, and I could make you rue the day, but I could never make you stay. Not for all the tea in China, not if I could sing like a bird, not for all North Carolina, not for all my lyric words, not if I could write for you the sweetest song you ever heard. It doesn't matter what I do, not for all my little words. Now that you've made me want to die, you tell me that you're unboyfriendable, and I could make you pay and pay, but I could never make you stay. Not for all the tea in China, not if I could sing like a bird, not for all North Carolina, not for all my lyric words, not if I could write for you the sweetest song you ever heard. It doesn't matter what Esta música é I lindíssima. Adoro este álbum, por acaso, ensinar uma versão, é muito bom. É muito fixe. Toda a gente não tem ouvido ainda, matter what, vale mesmo muito a pena. not for all my Ora bem, já temos aqui o Tomás no hot seat, o Boti já saiu. Oi, 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 tudo que é bom acaba. Agora isso é para descer. Não, Tomás, tu já para aí, isto, estamos a fazer um bocado de batota porque isto foi uma coisa que foi lançada em 2025, mas já foi anterior, mas pronto. Yeah. Tu aqui há tempos foste sozinho para Lisboa durante 2 ou 3 dias, com uma câmara, Yeah. para um E um festival, tripé. e um tripé, para um festival muito fixe chamado Vale Perdido. Queres nos contar um bocadinho sobre Esse essa festival? experiência e a parte que te mais marcou também desse... O Vale Perdido foi uma aventura, não é? Surgiu um bocadinho do nada, era um festival em Lisboa, que é um bocadito afastado da nossa base, aqui no Porto. E então, quando me foi dito, olha, vamos fazer uma pequena cobertura do festival e assim, foi bastante naquela de, ok, vou para este festival, vou fazer qualquer coisa. E uma pequena cobertura que se tornou num documentário de 45 De 45 minutos, foi assim, eu levei a cobertura demasiado a sério. O meu erro foi esse. Exatamente. Mas pá, foi assim, fui para Lisboa, peguei numa câmara, num tripé e no material que havia, fui no meio da aventura e o Vale Perdido é a edição de 2024, que foi aquela em que o documentário se foca. Foi uma descoberta e eu acho que não é a própria cena do próprio festival em si, é bastante essa descoberta de artistas e de culturas, não é? É uma curadoria muito diversificada, ao qual era impossível não fazer um documentário, de certa forma, não é? E foi mesmo altamente... só tenho boas coisas para dizer. Uhum. E houve um momento particular também que tu captaste quando estavas lá, que foi este dueto entre
o Dirar Kalash e o Assia Gandir. O Dirar é palestiniano, o Assia já não sei ao certo. O Assia, se eu não me engano, é da Argélia. Exatamente. E tem este dueto, o Dirar mais na guitarra, o Assia mais ali a fazer os vocals também de uma maneira muito intensa, muito cultural também de certa forma. E um dos momentos que tu registaste também aqui, que eu achei que foram muito impactantes também da performance deles, foi a maneira como o Dirar também articulou e explicou que muitos dos sons que ele usa na música dele são sons que ele retira dos tempos em que esteve na Palestina e como é que isso também o faz refletir sobre uma série de coisas e sobre o que está a acontecer também à terra natal dele, ou o que está a ser feito, aliás, à terra natal dele. E nós gostávamos também de passar aqui um bocadinho um excerto também desse discurso dele no final. It's really a lot of process, and like this is basically what I'm doing. I'm processing sounds that I've been collecting from everywhere. Some sounds that I recorded myself when I was still back in Palestine. Some just sounds from today. But basically, I'm here just to say that Palestine will be free, and hopefully all this madness and mess, it will not stop soon, but we have to stop it. Even if we are far away here. Playing the sounds here just asserts this fact that we are not far. If the sounds are played here, if you close your eyes and think about all of those sounds, and you realize that you are also in Gaza. So thank you very much for listening and for your support. Muito poderoso. Foi altamente esse momento. Este excerto que acabaste de mostrar foi depois do concerto, mesmo no final. O Dirar teve... Isto na verdade até está resumido. Ele teve um discurso de meia hora quase a falar sobre a sua situação, a sua experiência com a ocupação de Israel, não é? E todo o concerto aconteceu, e que também é outro aspecto engraçado, aconteceu no Centro Ismaili de Lisboa. Houve uma aura espiritual naquele concerto, em geral, que ainda hoje eu acho é inexplicável. É aquela coisa que tinhas que estar lá para ver. E o que é muito interessante no Dirar, e como não é, ele trabalha esta experiência traumática, no fundo, também sendo ele, agora eu não quero enganar-me em dizer isto, mas o Dirar é relativamente surdo de um ouvido, e também tem uma experiência muito próxima com o som. Não sei se vem dessa relação, certo. mas toda a música e a experimentação musical, na verdade ele nem sequer diz que é música, ele diz que é um técnico, acima de tudo, é um engenheiro de som. Todo o seu trabalho que reflete precisamente a sua experiência e os seus traumas quanto à ocupação através de arquivos, e trabalhar estes arquivos é lindíssimo. E estas palavras finais foram super importantes, ao ponto em que eu senti-me na obrigação de partilhar isto e de incluir isto no conteúdo que na altura e que ainda hoje, de certa forma, como é claro, é atual, consoante a situação que acontece em Gaza, e com a Palestina em geral. E foi muito lindo. Mesmo depois da entrevista mais concreta que fiz com ele, foi muito... Era uma pessoa leve, apesar de tudo era uma pessoa muito leve. O Dirar foi uma pessoa muito leve quando estive com ele e fiz a entrevista e tivemos a conversa. Ele tinha-se mudado recentemente para Berlim na altura e estava a falar sobre como é que era Berlim. E eu acho que isto é a beleza de, por vezes, estarmos a ir atrás destas personalidades diferentes, a encontrar estas diferentes perspectivas com diferentes experiências de vida que se refletem na arte que criam. E o Dirar acho que vai ser para mim um exemplo a esse nível. E acho que estas palavras no final são absolutamente lindas
eternas, de certa forma. É altamente. Ok, obrigado, Tomás. Acho que concordo totalmente com o que disseste e acho que também resiste muito bem também a importância disto. E também agradecemos, obviamente, também ao Dirar por articular isto desta forma e pela disponibilidade dele também na altura para a entrevista e tudo. E se calhar vamos pôr aqui uma música também que já remete também ao Vale Perdido, também desta. Exato, também desta foi edição. desculpa lá, foi da Jéssica Pratt, que na altura ela ficou um bocadito engripada no concerto lá do Vale Perdido, que teve lá o seu concerto no Clube Beleza. Estava engripada, mas mesmo engripada a voz dela ecoou por todas as paredes e é uma bela música, é uma bela cantora. Por isso, deixo essa notinha. E cá estamos com By Hook or By Crook. Some people chip away time more than they understand. An open end I'm waiting for, way before first line. And it's the edge, worn clean again. Sunk in the middle, our crimes are just a rhythm on the west end. You argue on my some evil innocence, wild century can express a gesture left in summer's mind. Autumn's come to find, and it's the end of dreams again. Sunk in the middle, our crimes are just a rhythm on the west end. You argue on my Bem, é engraçado que nós estávamos com um bocado de receio de não ter tempo de se calhar acabar este programa em meia hora e acho que estamos a ver é que nós temos tempo de falar de tudo. Mas se calhar aqui passando para o próximo momento que foi muito fixe este ano, estamos aqui com o David, o Tomás então também já saiu. David, quer dizer olá também à malta? Alô, alô. David, nós temos aqui uma peça muito engraçada também com os 800 João de Mar, que foi um desafio também que eles nos fizeram na altura e que nós também aceitamos. Queres falar-nos um bocadinho sobre o que é que eles andaram a fazer e o que é que nós fizemos com eles? Sim, basicamente os 800 Gondomar tiveram, pronto, como o nome indica, são uma banda, são de Rio Tinto. Acho que toda a gente os conhece, às vezes. Sim, acho que toda a gente os conhece. E basicamente decidiram sair de Rio Tinto e ir para o Japão. E foram convidados por uma banda punk japonesa que até tocou, acho que Tsushima Mire, que acho que até tocaram aqui no Porto há pouco tempo. E o desafio que nós lhes fizemos, foi um desafio mútuo, mas pronto, o desafio que nós fizemos foi eles levarem uma câmara, uma handycam, assim, uma qualidade toda lixada, e gravarem a tour deles, gravarem as interações deles uns com os outros, e depois fizemos um conteúdo em que era praticamente entrevistá-los,
entrevistá-los. Eles mandavam praticamente o testemunho deles em áudio. Sim, ou seja, eles mandaram-nos um bocado um tesourinho de material também da viagem deles e nós, pronto, enviaram também alguns relatos também de como é que foram as coisas dentro, nós também lhes puxámos. E é muito fixe também estas conclusões a que eles chegaram também sobre o percurso deles como banda, porque eles parece que são novos, mas já têm uma carreira já estão aí gigante, há muito tempo. já estão aqui há bastante tempo. E ao mesmo tempo é fixe também ver esta ressurgência que houve também deste tipo de bandas também cá, especialmente cá em Portugal, tanto como os 800 Segundos Mar como outras também de bandas rock e de outro tipo de bandas também. E é muito giro, é muito fofo ouvi-los tipo, a falar um bocado sobre a relação deles enquanto banda e o que é que isto significou este momento também para eles nesta altura do tempo. E vamos passar também aqui um bocadinho dessa entrevista com eles. Esta banda faz parte das nossas vidas para aí desde que temos 15 ou 16 anos, o que acaba por representar quase metade da nossa vida. Foi aqui que aprendemos a fazer música, mas também a viver em conjunto e a crescer enquanto pessoas. Esta digressão no Japão acaba por ser mais um passo nesse processo de expansão e descoberta e crescimento, de sairmos também da nossa zona de conforto. Esta vontade de visitar o país com a nossa música tornou-se possível também quando conhecemos as Tsushima Mire, uma banda incrível de Tóquio, que nos convidou para alguns concertos e isso tudo culminou em 18 espetáculos seguidos. As próprias características que definem o nosso espetáculo conseguiram envolver as pessoas e fazer com que elas se sentissem parte do concerto, apesar da barreira linguística que separa os dois povos. Havia várias pessoas que chegaram a ir a vários concertos e presenteavam-nos com coisas, guardamos bem junto connosco. Mas só a cena de estarmos no Japão e estarmos a tocar lá já acrescentou toda uma camada de entusiasmo e adrenalina que não permitiu haver muito espaço para esses momentos mais saudosistas ou de fragilidade emocional que podem acontecer na estrada. Acho que se nos dissessem quando estávamos a começar a banda que um dia íamos estar do outro lado do mundo a tocar a nossa música, acho que nenhum de nós ia acreditar. E no entanto aqui estamos. Pá, uns rapazes impecáveis, adoro-os, espetacular. Passando aqui se calhar também para um próximo momento, há um highlight, há aqui algumas coisas que vamos ter de cortar realmente por causa do tempo, mas entrando aqui um bocadinho também no que foi o universo também do Primavera Sound também este ano, é sempre também estes festivais, tanto o Primavera como o Paredes de Coura são sítios onde nós também conseguimos extrair muita coisa de lá, que é super interessante. Há uma que queremos realçar em específico, que é esta entrevista também com a Kim Deal, em que nós lhe perguntámos um pouco também sobre o processo criativo dela e também mesmo o tempo dela com os Pixies na altura e para perceber um bocado como é que ela constrói os seus álbuns e como é que sendo uma compositora que é responsável por, se calhar, das músicas mais conhecidas dos Pixies também na altura, queremos saber um bocadinho mais sobre isso. E ela deu-nos uma resposta super elucidativa também da maneira como ela pensa e também super desarmante também na simplicidade com que ela também diz que é o seu processo. All I try to do is get one good song that I think is good, and then another one that doesn't suck, and then get another song that doesn't suck. I wish I could say, like, I wanted to put together an album that really speaks to how we should have world peace, but I just can't do that. I'm good if I can just get everything mic'd up and like things don't sound bad. So I'm just trying to get one song together, and when I get enough, then it's an actual album. And, you know, being from the Sevs, Black Sabbath and stuff, they had a lot of short albums. So I'm always trying to like get 10 songs. That's an album, man. And it's not really, usually. It's like a dozen, usually. But I try to make it. It's hard. É bem engraçado esta coisa dela. It's hard. Fazer uma coisa de cada vez. Ué, super engraçado também esta entrevista com a Kim Deal. Outro ponto também aqui do Primavera Sound também foi muito real também e bastante desarmante também de certa forma. Foi também que entrevistámos o Graham Sale dos High-Vis e ele falou também de uma coisa que se fala muito pouco também, acho que tanto no setor cultural como no setor artístico, que é a maneira como o privilégio económico também afeta muito as possibilidades das pessoas e como é que... E ele fala aqui muito especificamente também do tempo em que estava numa escola de artes, na faculdade de artes, e a questão dele ter que estar com bons empregos ao mesmo tempo para se manter nos seus estudos e pagar as contas.
e estar rodeado de pessoas que simplesmente não tinham que ter essa preocupação toda e como é que isso também afetou um bocado a prática dele também, muito early on. Like absolutely on my arse poor or anything. I don't, you know what I mean? I don't own a house. I don't own anything. I don't have, you know what I mean? I never got paid. I've had fucking loads of jobs. I've made money in every way possible to get by. And then I kind of thought that, you know, you think that everyone's like that. You think that everyone's kind of like, didn't get anything they wanted or, you know, like had to, but then you realise that that's not the case when you get different perspectives. Some of these people, especially in the arts and stuff like that, I'm like, well, aren't you knackered from work or whatever? And they're like, oh, I don't work. I never in my life thought to be playing a festival like this, but it's like, I want to ride the wave while it's here, because it's like, you can close off yourself from loads of experiences and be like, oh no, we're not that kind of band or whatever, but it's like, you might as well fucking do it. It's fun, innit? You know, I've had a bit of time to like reflect on other stuff, and it's just I do feel really lucky, you know what I mean? It's like, it's, however hard it is at times, it's like, still in a really privileged position to be able to like pay rent by doing something creative. Outra coisa muito interessante também que vimos este ano, que foi especificamente também dentro desta parceria que tivemos também com Braga 25 este ano, foi que tivemos a oportunidade de conhecer o Matthew Herbert, que também é um artista de música eletrónica, alguma mais experimental, alguma mais danceable também. E uma coisa muito particular relativamente ao Herbert é que ele tem para aí 9 pseudónimos diferentes, tem para aí 40 e tal álbuns diferentes, ou mais, creio eu. Muitos deles também com field recordings, que incorporam field recordings de uma maneira muito interessante e com uma intenção também muito específica. E eu queria passar só aqui um clipe também da nossa entrevista com ele, e também depois falar-vos também aqui um bocadinho sobre 2 peças também de áudio que ele fez, que são super interessantes, e já nos vemos daqui um bocadinho também. My lifetime, a revolution has happened in music, which you can now make music out of Windows and flip-flops and Braga and aubergines. Everything that makes a noise is now available to us to make music with. And it raises all sorts of ethical questions, you know. So, for example, if I'm making music out of a pig being killed, is it appropriate to turn that into music or not? Is it fair? Or if I was once sent somebody being shot, someone being shot, and I didn't have their consent, is it okay to make music out of it? You know, what's different about that to video or photography of a war journalist? It sort of moves music into really interesting and complicated and difficult ethical territory. And for me, that feels like a really interesting way to engage with the world. Like, I want to change the world. That's why I got into music. So it's a possibility to like grab directly the stories that I care most about and try and share what I've learned with an audience. E o Matthew Herbert tem um álbum em específico, que o álbum chama-se Plat du Jour, acho que é assim que se diz em francês. Não sei ler muito em francês, pode ser verdade. Mas que é super interessante porque é um álbum inteiro em que ele usa uma série de field recordings e de efeitos sonoros que são todos relacionados ou com a cadeia de produção alimentar ou com a maneira como o corpo processa a comida, etc. E há 2 músicas super interessantes neste álbum, que é... Uma delas é basicamente o Matthew basicamente gravou 3.500 pessoas a tricar uma maçã ao mesmo tempo, em várias cidades diferentes, e depois juntou-as todas. E eu vou-vos mostrar exatamente qual é que é o som de 3.500 pessoas a tricar uma maçã ao mesmo tempo. O Rivar Bueca é fantástico. Aqui és um bocado de ASMR também. Da Rádio Jardim, não sei se é uma first, mas é por uma boa causa. E outra peça muito interessante também deste mesmo álbum é que na altura, este álbum foi feito na altura mais ou menos também foi feito acho que para aí 2 anos depois na altura da invasão do Iraque, basicamente, quando houve aquele colúrio todo, Tony Blair, George Bush, também na altura o primeiro-ministro da Espanha, também aquilo. Barroso. E ele fez uma recriação de um jantar que o George Bush e o Tony Blair tiveram, que foi cozinhado por uma cozinheira também bastante conhecida, acho, no Reino Unido, e depois passou com um tanque por cima dele, do jantar.
Ou seja, e também vamos mostrar-vos também exatamente o que é que isso soa quando se passa com um tanque por cima de uma mesa de jantar. Nós estamos a ficar mesmo com muito pouco tempo, por isso vamos avançar aqui também, passar para a frente aqui um bocadito para algumas coisas que captámos também durante a Paredes de Coura deste ano. Tivemos muitas entrevistas muito fixes este ano no Paredes de Coura e é difícil também escolher se calhar só uma ou duas aqui para mostrar, mas acho que diria que também que as que me ficaram mais da rotina foi mesmo esta aqui do Jordi Grip, que vamos mostrar a seguir daqui a bocadito, e se calhar que é das Heinz, esta também foi bastante interessante, diria. Porque as Heinz têm aqui um ponto muito específico e que acho que é engraçado sobre... Porque elas tinham ido ao Paredes de Coura já para aí há 10 anos atrás, voltaram agora desta vez, na altura em que elas tinham ido a primeira vez estavam como público, e foi muito fixe também a ver como é que elas também refletiram sobre o crescimento delas ao longo do tempo e como é que foram sobrevivendo e estando na música. E vamos passar também um bocadinho do que elas nos contaram aqui na altura. Surviving and growing is learning. There's no way we would be here if we weren't humble enough to be constantly learning. Every year we have to, every record, almost every week we have to learn something new. The more you stay and the more you survive, the more things are going to happen. Because it's a very isolated industry that can be very shiny from the outside, so it's hard sometimes to relate for other people to relate to you or give you advice because they have no idea how this industry works. And we've learned that just sharing fees, sharing what kind of pedal do you use, what tour manager do you have, what record deal do you have, like from smaller things to bigger things. It's just we have to help each other survive and thrive, and it's just so much easier and nicer when you share, your knowledge and then someone shares it with you back. See, there was a moment that we had no management, no label, no bandmates, no money, no producer, no plans, like absolutely nothing. And still, I don't know why, we're fucking delusional. we're fucking delusional, and we thought, I think we still can make it. I think we can do one more album. See, yeah. And we did, yeah. We did it with what we had, which wasn't a lot, but it was enough for us. So, yeah. Outra que também foi muito fixe foi com a personagem gigante também, que é o Jordi Grip. Acho que também toda a gente sabe, antigo vocalista dos Black Midi. Também deu um concerto espetacular também no Paredes de Coura com toda a sua banda. E ele, na nossa conversa, nós falámos muito sobre esta questão dele. Abordámos um bocado a questão da música dele ser muito tecnicamente complexa e de onde é que ele ia buscar isso e qual é que era a sua motivação também para fazer isso. E ele também nos deu um bocado esta ideia de que qualquer músico ou criativo não devia ter medo de abordar coisas que são difíceis, de fazer coisas que são difíceis. Mas acho que ele também explica isto melhor que eu, por isso. I feel like so many people, or musicians, they only really do music that they feel they can execute perfectly. Whereas I feel the real magic happens, or a lot of my favorite albums, favorite records, favorite artists, it happens where you try to do something that you're slightly above your skill level, right? So I was trying to, take inspiration and emulate all these kind of Latin music influences I was listening to, Brazilian stuff,
Fania Records salsa stuff. If you listen to salsa music or Latin Brazil music, it's super complicated and it comes from a super strict and studious and kind of disciplined tradition. In salsa music, for example, in the terms of arrangement even just, everyone in the band, they are so tied to their part and they don't stray from their part, and all the rhythm parts, for example, all interlock and all only work together because they're all a big group, and all the melodic parts, same sort of thing, like they only work because they're in a group, and also all the like trumpet players are ridiculously good. They can play stuff that no other kind of horn players can play, ridiculously high but really clean and together clean as a unit and sounding like one instrument. And also the singers are amazing singers. The singers are some of the best singers ever. People like, Celia Cruz or Ruben Blades or Hector Lavoe or all those classic salsa singers, they are ridiculously good singers. And it's something that I could only ever approach in my dreams, So that's the whole thing of, a lot of people would say, I would make a salsa song, but what's the point of singing on it? Because I would never be able to sing like that. And that's the whole thing. I'm saying, well, I want to try. I want to try and see what happens. And maybe the failure to do it will make something unique in theory. Eu tenho uma história engraçada sobre prévia à entrevista que a gente fez com ele, o Serra, aqui do meu lado. Não. Vou-te cortar o teu microfone. Tchau, Baldi. Mas é uma história muito engraçada. Mas sim. Ainda havia aqui boas coisas que nós queremos falar sobre, coisas que passamos à frente entretanto. Não vamos conseguir falar também sobre a malta que entrevistámos no Mutual Flow, infelizmente. Também houve ali uma série de insights também que foram muito, muito fixes. Se calhar até consigo ainda caber aqui uma. Guilherme, achas que se passar os 5 minutos... Passar 5 minutos da coisa, não é? Ok, boa, fixe. Eu queria revisitar aqui um momento em específico do Mutual Flow que tem aqui. Que foi também quando nós entrevistámos o rap dos Infinity Knives e o Brian Daniels no Café Milenário, em Guimarães. E que falámos um bocadinho também sobre... Perguntámos um bocado porque eles estavam a explicar-nos o processo de fazer o último álbum deles, que foi super difícil e que a relação deles também deteriorou-se bastante durante esse tempo, só que eles continuavam a fazer as coisas de qualquer das formas. E nós perguntámos porque é que eles continuaram a fazer isso, apesar das adversidades, e eles também nos deram uma resposta também muito concreta, que eu vou já passar. I don't want to have a normal job. I can't keep it. I can't hold on to other jobs, nor meaningful relationships. So it's all I can do. It's all we can do. It's the only thing I do well. I just have no choice but to make music. You know what I mean? It's literally how I think and how I talk. So it is a process where I'm just tapping my internal stuff. The bullshit I feel on a daily basis, addictions, vices, external pressures from not really the music industry, but just life in general. You said economic anxiety. I have a son who just turned 5 years old. So thinking about the world that he's inheriting is a very stressful thing. Looking back on my own mistakes and F-ups in life can be a little draining, but that's what I tap in order to write anything. It's also a release valve. It's also a release. It's also therapeutic and cathartic in a way too. So it's this mishmash of stuff, and I think that's why the stuff comes out so emotional, because it's so much boiling at one time and it's kind of like vomits on the microphone a little bit. I don't. Agora, para terminar, nós também tivemos a oportunidade já em setembro também de ir ao Festival Extremo em Braga e conhecer uma lenda viva também da música experimental e do ambient especificamente. Estou a falar do William Basinski. E se calhar aqui para terminar também deixo um bocado sobre o que é que ele nos falou sobre a peça que apresentou na altura no Festival Extremo, como é que ela surgiu, e também deixo se calhar também contar um bocado a história de como é que ele fez esta peça. I met these scientists 2017 in LA at Caltech. My friends Evelina Domnich and Dmitry Gelfand, brilliant art scientists
they were doing a lecture, I was there, and the LIGO scientists were there. LIGO is the Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. This installation they built, took years for them to build in North America, and they'd been looking to try to track gravitational waves coming through the Earth. They caught sounds of two massive black holes colliding, like, I don't know the details, but something like 3 billion light years ago, which created such a massive amount of energy, it created a rift in space-time. And that traveled throughout galaxies, and then eventually went through the Earth and moved on, and that's what they captured. Well, I met a couple of these guys at the lecture at the cocktails afterwards, and they were fans of mine, and they're like, oh, we have these recordings, they're really weird, would you like to do anything with them? And I was like, yeah, send them over, baby. Pá, uma personagem completa também, William Basinski, e pronto, agora para terminar, obrigado, Guilherme, por nos deixar ter aqui este slot. Acho que foi muito divertido, a malta curtiu, e obrigado também por nos acompanharem, e acho que a partir daqui é que a emissão vai ficar fixe também. Chega a falar. Sejas modesto. Até já.